Bien-aimé Topamboli Nzambe. Amado, agradecemos a Deus Oyo asali biso grâce. que nos fez a graça, O pasali yo grâce. que te fez a graça também. Mingi na moment oyo bien-aimé baje opportunité oyo te. Muito não têm esta oportunidade Nzambe alola apambola biso. e Deus do céu nos abençoe. Totiki papa Meshak azopambola yo tika moment oyo na maboko na Nzambe. Querido Deus, Santo Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade dada. Ajuda-nos neste momento de anunciar a Tua Palavra. O Espírito Santo, Senhor, vem conduzir a nossa vida e conduze também o pregador nesta tarde. Os que vão nos seguir, Senhor, seja abençoado nesta palavra. Longe de nós todos os obstáculos que vai impedir para que esta palavra não esteja anunciando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim suplicamos. Amém. Amen. Batangeli biso na mokanda ya 1 Samuel 16, tobali na verset 7 à 10. Vamos ler na primeira carta de Samuel 16, verso 7 até 10. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a aucun choix. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il ne fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Awa thème na biso tolobela l'apparence. A nossa tema aí é acerca de aparência. Awa ezalaki prophète Samuel. Foi o profeta Samuel. Nzambe atindaki aya kowendre mutu moko na libota ya Esaïe. Deus lhe mandou para ungir uma pessoa na casa de Isaí. Azalaki motindami na Nzambe. Ele foi escolhido de Deus. Sango aye na famille ya Esaïe. Quando chegou nessa família, aye komona Esaïe azalaki na bana ebele. Isaí tinha muitos filhos. Mwana liboso ezalaki Eliabe. Primeiro filho era Eliabe. Azalaki gigante, azalaki ngambe. Era gigante. Azalaki apparence moko extraordinaire. Tinha uma aparência mais diferente. Tava koti na famille oyo. Quando entrou nessa família, yakanisaki moto Nzambe atindi eza Eliabe. E Samuel pensava que este homem foi Eliabe. Nzambe ayebisi eza Eliabe te. Deus diz não é Eliabe. Abinga namonaka lokola bato bamonaka te. Eu não vejo a segunda aparência dos homens. Ayebisi Esaïe benga mwana mosusu. Diz que Isaí chama outras pessoas. Aye kobenga Aminadab. Chamou Aminadab. Abinadab ntango aye. Abinadab quando veio, Nzambe alobi eza ye te. Deus também negou. Aye kobenga so mwana mosusu Shama. E chamou Shama. Shama mpe aye. E Shama também chegou. Nzambe alobi na bango nyonso ye te. Deus também negou. Abengi lisu groupe mosusu ya bana baye. E outros grupos dos filhos chegaram. Mais Nzambe alobi na bango mutu nga na tindio aza te. Deus disse que aqui no meio dele não estou vendo ninguém. Etungisi prophète na Nzambe. Então incomodou o profeta. Etungisi mpe bato akutaki wana. E incomodou também as pessoas que ele encontrou. Abi Nzambe atindi oyo akowenda na kati ya famille. Disse que Deus te enviou para ungir nesta família. Mais wapi mutu yango oyo Nzambe atindi. Então, é a pessoa que Deus te enviou.
prophète akomaki bouleversé na pensée na ye. E profeta também pensou muito. Azo comprendre te pa langage na Nzambe. Não estava a entender a linguagem de Deus. Prophète abandaki kolanda apparence extérieure. Profeta estava a seguir esta aparência. Bazomona ke neti Eliabe ekozala Eliabe. Estava a ver que poderia talvez ser Me Eliabe, na suka mas depois atuni Esaïe ele perguntou Isaí. alobi bana nyonso basili. Diz que todos os teus filhos acabou. Abe eza na mwana moko aza na zamba, Ele diz tem um filho que está lá no campo. aza berger. Ele é o pastor. Nayebi te soki ekozala ye tozaka na moye wana kaka aza kaka kuna avanda kuna. Tem um pastor que está lá. Bayi bobenga ye. E Samuel diz que ele chama. Ntango ye azoya Quando este homem estava vindo, David azoya David bango nzambe ayebisi etala ye wana. David disse que Deus diz a Samuel que este homem. Mbala moko awendre ye. Ele chegou lá, ungiu David. Yango place tozwi teme na biso. E é de onde que saiu a nossa tema. tozolobela si l'apparence. Estamos a dizer acerca da aparência. Tokeba na apparence bien aimé. Cuidamos com a aparência, Okoki mas kozala basali na Nzambe. podemos ser os homens de Deus. Soki Nzambe atalaka motema atalaka libanda te. Deus sempre olha dentro, não é fora. Soki ozotala mingi libanda Se está olhando muito fora, okoeshue. vai perder. Biblia elobi Dieu sonde le cœur et les reins. É Deus que sonda o coração e o rim. Samuel atalaki extérieur. Samuel estava olhando exterior. Mais Nzambe ntango atindi fo kotala ozalaka moto spirituel. Deus quando te manda, você deve ser espiritual. Biblia ezoloba na Isaïe 55. A Bíblia diz em Isaías 55, Alobi makanisi na bino eza makanisi na ngai te. os vossos pensamentos não são minhas. Vos pensées ce n'est pas mes pensées. Os vossos pensamentos não são Vos minhas. voix ce n'est pas mes voix. Os vossos caminhos não são meus. Nzambe aza na lolenge na ye bien aimé. E Deus tem a sua maneira. Yo po lelo même oza mwana na Nzambe. Hoje pode ser que és filho de Deus. Il faut kotala makambo nyonso na molimo. Deve ver todas as coisas em espírito. Bible a dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont les fils de Dieu. A Bíblia diz os que foi andando com o Espírito são filhos de So Deus. totala apparence boye E se estamos a olhar a aparência, tokoeshue. e vamos ser derrotados. Tokorate lipamboli na Vamos Nzambe. perder a bênção. Bato ebele baboya mibali Muitos perderam, negaram os homens po atali na apparence. porque olhou a aparência. Bato ebele baboya pasi oyo Nzambe apesa bango Muitos a negaram a mulher que Deus lhes deu po atali na apparence. porque olhou a aparência. Soko ozotala na apparence Se estás a olhar a aparência, okotendre pense na Nzambe te. não vai atingir o objetivo. Nzambe afonctionnaka bongo te. Deus não funciona assim. Bato ebele banéglige basali na Nzambe. Muitos negligeram os homens de Deus. Aza mosali na Nzambe asolo. Ele é verdadeiro Bazotali servidor, na apparence. mas estão lhe olhando a aparência. Tantôt aza na instabilité. Às vezes ele não está pronto. Tantôt aza na eloko moko ekopressione bato te. Não tem uma boa coisa que pode dar Lelo impressão. bato na po ndima oza mosali na Nzambe. Hoje a pessoa está a aceitar que és filho, o homem de Fo bamona Deus. ko olataka bien. Quer te ver vestir Ozala melhor, na ndako malamu. ter boa casa, Oza na mutuka malamu. ter bom carro, Oza na église ya monene. ter a igreja de muita gente. Wana nde bato ndenge bazomona. Assim as pessoas que estão a ver. Mais Nzambe amonaka bongo te. Mas Deus não veja assim. Ndenge Samuel abandaki komona. E como Samuel estava vendo, Azalaki mutu na Nzambe. ele foi o homem de Deus. Jour wana mission wana. Naquela missão que ele deu, Akomaki kotatone. ele já estava tatonado Amoni Eliabe. e viu o Eliabe. Akanisi nde eza ye. Ele pensou que era o homem. Nzambe que ayebisi mandava. ye. Deus disse: Nga namonaka lokola bato bamonaka te. eu não vejo como as pessoas Bien veem. aimé nangi nayebi so esika ozolanda nga. Amado, vou te dizer de onde que estão os Keba na apparence. Cuida com a Na aparência. apparence bato ebele banéglige bato. Na aparência, muitos negligeram os homens. Même lelo mutu mosusu akoya kotala yo. Às vezes alguém vem te Mutu mosusu akoya visitar. kosengo aide. Outro pode te pedir ajuda. omona oboyi ye. Você vai lhe negar. Alongwa kuna. Sai dali. Ozoderange ngai. Estão me incomodar. Tato ozomema mutuka. Talvez estás a levar Mutu um mosusu carro. atelemisi yo. Outros vão te mandar. Abimema ngai apesanga aide. Me dá sua boleia. Otali apparence na ye Você boye. olhou a sua aparência. Obi mutu oyo akoki komata na mutuka na ngai te. Você diz que este homem não pode subir no mundo. Keba. Cuide. Fitira mutu mutu ayebi yango Nzambe. O futuro do homem está na mão de Deus. Keba konéglige bato mpo lelo yo ozwi. Deixa de negligenciar as pessoas porque você Mpo lelo ozovivre bien. porque estás a viver bem. Ozo néglige lelo. Que você está a negligenciar hoje. Lobi akokoma grand.
Você amanhã ele pode ser David azaki négligé na zamba. David estava negligenciando. Papa Esaïe ake asundola ki. O pai dele ele abandonou lá. Mais nzambe lokola monaka mitema. Mas Deus como veja os corações. Susi o David alaki na papa te na zamba. Aquela vontade que David tinha com as ovelhas. Nzamba tindaki Samuel. Deus mandou Samuel Aya kowendre. para lhe ungir. Toyebi lisolo ya David. Conhecemos a história de David. David akomaki roi. David tornou rei. Malgré azaki négligé. Seja que ele foi negligente. Bien aimé. Amado. Keba na apparence. Cuida com a aparência. Mutu musu akoyela yo na apparence. Outra pessoa pode vir com a aparência. Aza mutu mabe. Ele é mau pessoa. Mutu ayebi mutema ya mutu ezali E nzambe. conhece o coração do homem. Batebeli bazocreye ki amitié na apparence. As pessoas estão a criar amizade com a aparência. Mutu wana mpona monaka eboye. É aquela pessoa onde oliveram-se. Mais na kati no yo oyebi te. Mas dentro do seu coração você não Onéglige sabe. mutu te mpo moni ye lelo. Não faz negligência do homem porque ele Oyo oza na ndako ya malamu. porque temos boa casa. Keba na apparence. Cuida com a aparência. Mutu mosusu ekobwaka. Outra pessoa que você vai Nzambe rejeitar. atindi mpo asunga yo. Deus te enviou para você, para ele te ajudar. Meme baprotokole na kati ya église. Seja os protocolos na igreja. Lelo soko olati malamu. Se hoje vestiu bem, Meme oza aventurier. seja você e aventureiro, Bakololo okita malamu. vão te dar boa cadeia. Mutu aza simple. O homem que é simples, Aza neti te. tipo não. Soki aye na kati na église. Quando ele vem na igreja, Banegligeaka ye. estão ali negligentes. Me biso bandeko basala mosala protocole. Seja os irmãos que estão fazendo o protocolo, Keba na biloko oyo. cuidem nessas coisas. Keba na biloko oyo. Cuida nessa aparência. Apparence Aparência ebebisaka mutu. muda, estraga a pessoa. basali na nzambe ebele barata benediction na nzambe Muitos servos perderam a bênção de Deus à cause d'apparence. através da aparência. bien aimé na nga moko na kisasa Amado meu no Congo azalingaki abala queria manter. ekomi jour ya libala boye Chegou no dia de casamento. atiaki motema pa ndeko ne mo asunga ye Então estava a imaginar que irmão dele poderia ndeko wana décevoir ye Aquele irmão lhe fez envergonhar. me ekomaki date ya libala elingi ekoka Quando chegou o momento de matrimônio, aye na kati ya église ele veio na igreja. mama moko Uma senhora aye apesi ye mbote lhe cumprimentou. abi papa nayoki ozobala Escutou que papai, escutei que estás a manter. nga naza na eloko apesi yo te Não tem nada para te dar. nazaka na mwa secret na yango napesi yo yango Só tem uma pequena gasosa para te dar. apesi ye mbongo E cumprimentou, lhe deu ndeko azwika mbongo wana atie na O poshe irmão recebeu esse dinheiro. ye mpe amoni yango kaka normal asengeli Que é merci normal, ele pediu obrigado. kota atiaki motema bakosunga ye O sítio que ele meteu o coração que vão lhe me eloko ajudar. mo esalamaki eza te Nada que aconteceu. ntango ake na ndako atala boye Quando foi em casa, olhou. apesa biso témoignage mbongo asalela mariage yango mama napesaka ye Quer dizer, ele nos deu testemunho. O dinheiro que ele fez matrimônio foi aquele que aquela mamãe lhe deu. tokeba na apparence Cuidamos com a aparência. nzambe soki alinga benir biso Deus, se quer nos abençoar, il faut tozala mingi spirituel devemos viver il espiritualmente. faut mingi towumela na présence na ye Devemos permanecer. ye na sua asalaka presença. lolenge biso tosalaka te Ele opera na maneira que nós operamos. ye apambolaka asalaka na temps na ye Ele faz no seu tempo. aza maître a temps Ele é o mestre do tempo. aza mpe maître ya circonstance E o mestre da circunstância. okoki kobato okotala moto lelo po azobela mingi Você pode olhar alguém porque hoje está muito. maladi na ye akobika te Essa doença dele não vai wana eza apparence ficar melhor e lobi aparece. nzambe akobikisa ye Amanhã Deus vai lhe curar. azongi lisusu na société Vai voltar mais na sociedade. l'apparence Aparência, okoki kokima bato você pode fugir às pessoas. donc keba na apparence lobi okorate lipamboli Cuida com a aparência, amanhã vais perder. bandeko na biso basere na biso ya basi Nossas irmãs, lelo tanto oza wana obalaka ozobala te às vezes hoje no casamento, mibali bayaki vinham os homens, oboyaka bango você lhes anegou. loki aza na mbongo te Você disse que ele não tem aza na dinheiro, ndako te ele não tem me casa. lelo mobali oboya Mas aquele homem que você lelo akenda poto hoje viajou a Europa, apambolama ele te abençoou. okoma koregrete Você agora está se otalaki arrependendo. apparence Você olhou a aparência. bino mpe bandeko mibali mingi E os irmãos também toboya basi negamos mulheres. ye oyo ye te Essa aqui não é. nafuna bala na famille ya mbongo Eu quero casar na família. ngai naluka mwasi atekaka mingi Eu vou procurar mulher que vai. mwasi aza na bandeko na poto Ele, mulher que tem família na Europa, wana eza apparence isso é aparência. otie na ndako boye Vai lhe meter em casa, abandi kokomplike yo vai complicar a tua vida. oboyi oyo nzambe apesa yo A negar aquele que
O Senhor te deu. Po olandi apparence. Porque você seguiu a aparência. Toke ban apparence. Cuide com a aparência. Esalisa bato ebele bere. Fez cometer Basali ya Nzambe ebele. muitos homens de Deus. Banéglige ba collaborateur na bango. Negligeant o seu colaborador. À cause apparence. Através da Ah, aparência. frère eloko moko te. Este homem não tem nada. Alingi ye lisu te. Eu não quero dele. Alingi asala ba liaison mosusu. Quer fazer outras coisas. Abosani bato abandaki na wana ministère. Ele esqueceu os homens que começou com ele. Bato oyo asutenaki Que lhe sustentaram. elobi bato oyo lobi ayokuta badega na makambo na E Nzambe. amanhã encontrou problema nas obras de À Deus. cause apparence. Através da aparência. Toke ban apparence. Cuide com a aparência. Eza instrument oyo diable azo utiliser mingi. Instrumento que o diabo está usando. Biso bingi toza ba homme spirituel. Nós somos homens espirituais. Yango faut totambola na molimo. Devemos andar com o Po Espírito todiscerner l'apparence. para discernirmos a Po aparência. toyeba moma ya Nzambe. Para conhecermos o momento Po de Deus. toyeba nini Nzambe alingi tosala. Para conhecer o que Deus quer para nós. Mutu oyo azovivre oyo azotambola mingi na apparence. E o homem que está andando muito com a aparência Ye aza mutu ya basentiment. é o homem de sentimento. Ba homme charnel. O homem carnal. Mutu aza spirituel. O homem espiritual. Amonaka lokola bato bazoboya te. Ele não veja como as Mutu mosusu bato bakonéglige ye. outra pessoa pode lhe neglijar. Yo okoki korécupere. Você pode lhe recuperar. Lobi mpe akomi mutu malamu na Amanhã société. também tornou boa pessoa na Soko oza sociedade. mwana na Nzambe. Se você é filho de Deus, Ozosala makambo nyonso kaka ozotala ndenge mutu estás a ezotambola. fazer as coisas segundo o mundo, Yeba kokwela bapiège ya diable. dia vai cair na Paul armadilha alobi de si nous Satanás. vivons, Paulo disse: nós estamos a viver, nous ne marchons pas par la vie, nós não estamos a andar na vista, mais nous marchons par la fait. e estamos Não a marchons andar par la pela fé. fé. Abi tozovivre te ndenge oyo tozomona, Não estamos a viver naquilo que estamos a mais ver, tozovivre par la foi. nós estamos a viver pela fé. Soki ozomona oyo ezobeta nyonso ebetaka, Se estás a ver aquilo que está a bater, nyonso eza or te, todo não é ouro, nyonso eza mpe ya malamu te. todo não são boas. Bato nyonso baza entourage no eyebi bango Todas as te. pessoas que estão no teu lugar, no teu redor, você não Mais Nzambe conhece. mutu ayebi na mitema ke oyo aza Mas mutu Deus malamu, conhece os seus corações, quem é bom oyo aza mutu mabe. e quem é mau. Yo tika nyonso na maboko na Nzambe, Deixa todas as coisas na mão de Deus. ingokamama na molimo na Nzambe. Deixa que o Espírito de Deus te dirija. Longwa na badistraction, Sai na distração, longwa na basentiment. sai no sentimento. Na basentiment bato ebele basala badega. No sentimento, muitos Yango comentários. omoni sentiment oyo Samuel alataki. É por isso vimos o sentimento do Ye aza Senhor. l'homme de Dieu. Ele é o homem de Deus. Il fala aumela na molimo. Ele deveria Ye permanecer. alinga juger physiquement. Queria julgar Alinga fisicamente. atala apparence extérieure. Queria ver a aparência exterior. Nzambe atala apparence extérieure. Deus não olha a aparência Keba na exterior. konégliger bato bien aimé. Cuida de neglijar os Keba na outros. kofinga bato. Cuida de ofender. Elobi na yo yebi yango te. A tua manhã você não sabe. Nzambe abombi yango. Deus te escondeu. Abombi destiné ya motu. Deus escondeu o teu destino. Abombi fitira bato. Escondeu o teu futuro. Po moto ayebi fitira moninga aza te. Ninguém conhece o futuro de Soki Deus. toyebaka fitira baninga, Se nós conhecíamos o futuro de ndezo todos, kumamilaka bato ebele. talvez humilhamos Yango omoni meme bandeko ya David. É por isso muitos irmãos de Davi Bano omoni kaka banoki konéglige. estavam colocando So negligência. bayebaka David akozala roi, Se ele sabia que Davi poderia mene ser balingi rei, bana korespecte. poderia começar a lhe Ke respeitar. bana apparence. Cuida com a aparência. Apparence ezosalisa bato bere. A aparência está mandando muita gente. Konéglige mutu te po yo oza bien. Não foi negligência. Même na casa da família, Você faz eu. bom. Seja na tua Okoki família, kozala éleve, você pode ser exaltado. bandeko na yo konéglige bango Os te. teus irmãos não fazem negligência. Meme batangi te. Seja aquele que não Meme yo tangi koleka ou bango, porque você estudou mais que ele, banda kolinga bango, começa a lhes amar, banda korespecte mutu nyonso. começa a respeitar toda a gente. Ke bana apparence konéglige mutu. Cuida com a aparência, Ke bana kohumilie mutu. cuida com a humilhar os Vi ya outros. moto esimami epa na Nzambe. A vida de pessoa está na mão de Deus. Nzambe alola pambola biso. Deus do céu abençoe. Lelo teme tolobi O apparence. tema de hoje é a aparência, Otango na biso eza moke. porque nosso tempo é pouco. Posa koloba ebele, mais moment internet ezopermettre te toloba. Temos a vontade de falar muito, mas o internet não Komi na biso na ajuda. suka bien aimé. Estamos no fim, Na amado. moke oyo touti koloba. O pouco que falamos, Nzambe apambola yo. Deus abençoe. Tika kojuge bato na apparence. Deixa julgar as pessoas na Tango oza aparência. mwana na Nzambe. Como és filho de Banda Deus, komona makambo nyonso na miso ya molimo. começa a ver todas as coisas nas vistas Wana nde espirituais. okosepelisa Nzambe. E aquilo que vai se alegrar. Soki obandi kotala na miso ya charnel, Se estás a olhar nas vistas carnais, konéglige bato mosusu oyo baza lipamboli mpo na yo. então você vai negligenciar outras pessoas que são a bênção para ti. Nzambe apambola yo totiki papa
papa na so Meshak Deus abençoe. ase Meshak akosambela na oyo toyuti koyoka awa. Nzambe mokele na lola pe na mabele. Topesi yo merci mpona maloba mosantu topesi biso. Nzambe merci mpona reproche tozwi. Olobi na biso Nzambe totika kotala apparence, totika kojuge baninga, totika kochola baninga, totika kotia point na vie ya baninga. Ozali Nzambe ya bolingo. Tika ba oyo nyonso Seigneur totambolaka na apparence. Nzambe mawa na yo likolo na biso. Oyo tojijaka baninga mawa no likolo na biso. Tika molimo mosantu aya na mitema na biso, atambusa biso Nzambe, totambola na miso ya molimo, totambola selo molimo eno selo nzoto. Longola ya bokeseni kati na biso, pambola maloba oyo bisika nyonso ebimeli zongisa ya mutuya oyo pe balandi Nzambe bazala beni. Longola esprit ya parence ya jugement inutile na kati ya mitema ya bana na Nzambe pe ya basali na yo, na nguya ya kombo na Yesu kolo pe mobikisi nde tobondeli. Amen. Amen. Nzamba pa molo pa to landi biso. Amen. Kimia na Nzambe za na famille na yo et protection na Nzambe to moni ko bina bolingo na Nzambe.